Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos esperar aqui, ó, as pessoas entrarem e a gente já começa, tá? Hoje o nosso assunto vai ser sobre cirurgias de mama. Então a gente recebeu dúvidas sobre prótese, sobre mama redutora e sobre pexia, tá? Então nós vamos fazer um mix dessas 3 cirurgias principais em relação à mama. Quem quiser também pode, se não quiser se identificar, pode mandar pelo nosso WhatsApp, que aí eu recebo. Ou quem quiser pode escrever aqui durante a nossa live, a gente vai conversando das dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Vamos ver quem tá aqui já. Fernanda, oi Fer, tudo bem? Fernanda Francisco. Denile, oi Denile, tudo em ordem? Melissa, Maria, tudo bem Maria? Gislaine. Agora, deixa eu ver. VLQ Argentim. Tudo bem, daqui a pouco a turma já vai entrando. Só conferir aqui as nossas perguntas e aí a gente já começa a conversar, tá bom? Quem mais entrou? Bia, Deroldo. Ó, as pessoas que me pediram a live ainda não entraram. Vou tomar um puxão de orelha. Ai, gente. Essa semana fui lá no São Francisco, né? Teve uma cirurgia ontem. E aí eu passando pelo ambulatório, a sala de atendimento que a gente fazia ambulatório lá, tava aberta, não tinha ninguém atendendo. Aí eu dei uma entradinha, é tão gostoso quando você vai num lugar que você já trabalhou, né? Que você não tá habitualmente mais nesse local, porque a gente sempre tá no hospital, entra e sai do centro cirúrgico, né? Mas não atendo mais lá, e antigamente eu fazia o ambulatório lá, né? E aí ontem foi muito bacana, que eu entrei na sala, e você lembra de um monte de coisa, dos tipos de atendimento que a gente fazia, que eram casos mais agudos, né? Tinha bastante queimadura que a gente tratava, trauma, né? Ferimento de membros inferiores, tratava bastante casos junto com ortopedia, os pacientes que ficavam internados por queimadura também era bem legal, ou quem não precisava internar a gente fazia o acompanhamento lá, semanal, ou às vezes ia direto com as meninas do pronto-socorro e aí elas me pediam auxílio, doutora, vê esse caso comigo e tal. Então era uma parceria bem, bem gostosa, assim. Então eu tive boas lembranças ontem, passando por lá. E é um clima gostoso, né? Você trabalhar em equipe, assim, que você sabe que cada um tem uma visão, vê uma coisa de um jeitinho, ou sabe como ajudar, sabe quem chamar. Foi uma época muito gostosa de trabalhar lá no ambulatório. Hoje a gente trabalha, mas é mais entrando e saindo do centro cirúrgico, né? Mas era muito legal. Oi, Mônica. A Mônica que escreveu, eu fui lá. Antes da gente atender no consultório, atendia lá especificamente. Foi uma época muito boa. Oi, Ângela, tudo bem? Foi aniversário recentemente, né, Aninha? Parabéns, Deus abençoe, viu? Fiquei muito feliz de ter participado mandei uma mensaginha, né? Falando parabéns. Espero que seu dia tenha sido muito bom. Acho que já podemos começar, né, gente? Também semana passada foi aniversário da Isa, né? Ai, gente, mas é que foi tão corrido, porque a gente tava com familiar em casa, né? Então eu não tive muito tempo de postar. Postei só uma fotinho dela,
de Branca de Neve, né? Ficou tão bonitinho. Como passa rápido. 1 ano atrás a gente estava passando por um outro momento na nossa vida, que também foi uma decisão difícil, uma decisão, assim, diferente do habitual, né? Ter a Isabela fora do país. Então, gerou certas inseguranças, né? Até a gente definir se vai, se não vai, se ela vai nascer lá, se vai nascer aqui. E passou tão rápido, né? Já fez 1 ano, já nasceu, já tá tudo bem, já voltamos embora, já fomos de novo, né? A vida passa rápido que a gente mal vê, né? Nossa Senhora. Então, todo mundo falou, nossa, a Isa já fez 1 ano, já fez 1 ano. Parece que foi ontem, né? Mas é assim, muito bem. Então, podemos começar, né? Parar de papo furado. Gente, olha, então acho que a gente... vamos falar hoje de mamoplastia. Então, mamoplastia é um termo que a gente usa para falar de todas as cirurgias de mama, né? Então, ela pode ser uma mamoplastia de aumento, quando a gente está falando de prótese de mama. Ela pode ser uma mamoplastia redutora, se a gente estiver falando de redução. Ela pode ser uma mastopexia, né? Então, quando a gente vai fazer o lifting mamário. Então, é um nome que a gente usa, um nome geral que a gente usa para falar sobre as cirurgias da mama, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de cada uma de acordo com as perguntas de vocês aqui. Então, eu vou começar pelas perguntas, que eu acho que a pergunta puxa bastante coisa pra gente ir falando. Então, a primeira pergunta foi: tenho vontade de fazer a cirurgia para retirada de pele, diminuir um pouco e colocar no lugar certinho, pois as minhas mamas são grandes e amamentei 3 filhos. Eles estão muito flácidos e são pesados, me incomodam muito. Então, a Giovana que me mandou essa pergunta. Então, a Giovana colocou algumas coisas importantes pra gente conversar. Fazer retirada de pele, diminuir um pouco, colocar no lugar. Então, se a gente quer colocar no local, eu posso imaginar que ela está um pouquinho mais cedida, né? Então, a gente está pensando talvez uma flacidez associada e a gente teria que tirar essa flacidez para subir essa mama. Provavelmente essa areola, que é o bico, também deve estar mais embaixo. Então, a gente também vai ter que, às vezes, diminuir essa areola para ficar mais proporcional para o tamanho dessa nova mama. Então, a gente vai trabalhar, quando eu estou falando de colocar no lugar certinho, geralmente a gente está pensando numa pele mais molinha, numa pele com mais flacidez, né? Então, a gente estaria pensando numa mastopexia. Mas ela coloca, pois minhas mamas são grandes. Quando a mama é grande, além da retirada de pele, de elevar essa mama, a gente também vai ter que fazer retirada de tecido. Então, se eu tenho uma mama com bastante volume, eu vou pensar numa mamoplastia redutora, que obrigatoriamente, quando eu tô falando de mama redutora, eu tô falando de também levantar essa mama. Ninguém vai diminuir a mama e continuar a deixar ela baixa, com flacidez, tá? Então, sempre que você vai fazer uma redução, você também vai fazer uma elevação. Mas nem sempre que você vai elevar, você precisa diminuir. Porque às vezes tem paciente que tem só flacidez, mas a mama é pequena, né? A mama pode ter atrofiado, pode ter diminuído de volume, de acordo com a amamentação ou questão hormonal, então ela não necessariamente precisa diminuir. Em alguns casos que a gente vai elevar, às vezes a gente também aumenta, coloca a prótese, tá? Então, quando eu vou fazer redução, sempre que vai fazer redução, faz a pexia também de levantar. E quando faz a pexia, depende de cada caso. Tem paciente que eu preciso aumentar e tem paciente que eu preciso diminuir, tá bom? Mas se a Giovana tá comentando que eles são pesados, incomodam muito, provavelmente ela tem bastante glândula. E aí a gente tem que pensar, se é uma paciente que tem glândula, se essa glândula ela é de uma boa consistência, a gente pode usar a própria glândula dessa paciente, tira o excesso e a glândula que sobrar, a gente monta essa mama. Então, deixa essa mama no lugar. Se essa glândula não for tão consistente, ela for mais gordurosa, nem sempre eu consigo trabalhar tão bem essa mama, porque você passa o ponto, às vezes, na gordura, ela rasga. Então, em algumas situações, se a consistência é muito amolecida, a gente precisa pensar na associação de uma prótese de mama para dar mais consistência para essa mama. Mas se eu tenho uma mama grande, eu preciso fazer uma mamoplastia com prótese? Não necessariamente. Então, isso é uma questão muito comum aqui no consultório. Doutora, eu quero diminuir, mas eu quero pôr prótese. Deixa eu só apagar essa luz aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Doutora, eu quero reduzir, mas eu quero pôr prótese. Então, vamos lá. Se eu tenho uma mama que é
que a consistência dela é boa, pra que eu vou tirar uma mama sadia, que é sua, e colocar uma prótese que não é sua? Aí a gente já tem que até pensar em questão de volume. Vamos para quantificar. Vamos pensar assim que essa paciente tem 1 quilo de mama e ela quer diminuir. Se eu quero pôr uma prótese de 300, eu vou ter que diminuir 700, deixar 300, pôr uma prótese de 300, ela vai ficar com peito 600. Agora, se eu só diminuir 700, ela vai ficar com uma mama de 300, talvez seja aquilo que ela gostaria. Ou eu vou ter que tirar muito a mais, vou ter que tirar em excesso, deixar essa pele muito fina, muito pouco tecido, para colocar uma prótese e ainda assim ela continuar menor do que ela era. Então, quando a gente tira muito tecido, a gente está sendo muito agressivo, né? A gente está sendo muito radical. Porque você vai trocar tecido sadio por uma prótese que não é sua. Quando eu tenho tecido, por que eu vou trocar uma coisa que é sua por aquilo que não é seu? A prótese, ela não é isenta de risco, tá? Claro que em situações que a pessoa não tem nada ou ela tem pouco volume, qual é a melhor opção? O que eu posso oferecer de melhor para essa paciente? A prótese de mama. Mas se eu tenho paciente que tem glândula, para que eu vou trocar, né? Eu posso ter um seroma, eu posso ter infecção dessa prótese. E aí, se eu precisar tirar essa prótese, essa paciente ficar sem, ela vai ficar sem nada? E se depois ela tiver alguma reação àquela prótese, mas ela tinha tecido, então será que valeu a pena eu tirar tudo que ela tinha e agora ela ficou sem nada por uma intercorrência em relação à prótese? Então, quando você tem a opção em escolher, em ponderar se você vai colocar ou não uma prótese, é importante você ouvir seu médico, tá? Ou sua médica, porque essa escolha ela não é uma escolha só do paciente, ela deve ser uma escolha dos dois, né? Porque a responsabilidade, ela também é médica, né? Então, depois, imagina, a gente tirou um monte, colocou prótese, a paciente tem um problema com essa prótese, e ela vira pra você e fala, mas doutora, eu não sabia que tinha esse problema, eu só queria ficar com a mama grande, com a mama certinha, né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso em indicar mamoplastias redutoras com colocação de prótese. Claro que tem situações e situações. Tem situações que realmente eu preciso sim colocar prótese, mas não é a grande maioria, tá bom? Geralmente, quando a pessoa vem com uma necessidade de mama redutora, é mama redutora sem prótese. Ah, mas se eu não colocar prótese, meu peito vai cair. Gente, de novo, acho que eu já falei isso aqui umas 20 vezes. Sempre vai cair. Infelizmente, a lei da gravidade para a mulher e os hormônios para a mulher são cruéis, né? Infelizmente, toda mama vai cair, com prótese ou sem prótese, tá? A mama, a prótese, ela também faz um peso em relação a essa pele, né? Então, não é porque pôs prótese que essa mama vai ficar a vida inteira no lugar. Não, a gente continua envelhecendo, a gente continua perdendo colágeno, a gente continua tendo ação da gravidade, a gente continua tendo ação hormonal todo mês. Então, a mulher, ela é dinâmica, né? A mama também, evolutivamente, ela é dinâmica, tá bom? Então, não é que a presença da prótese vai fazer essa cirurgia durar mais. Qual que é a diferença? Se você coloca uma prótese, a prótese ela tem o diâmetro definido, então ela vai ser daquele redondinho. Então, se o redondinho hoje tá alto, a hora que... Ah, desculpa que eu tô aqui no microfone. Vamos colocar do outro lado. Se eu tenho um diâmetro aqui e ele ceder um pouquinho, o colo ele vai continuar mais tempo marcado. Porque mesmo que ela ceda, aquele redondinho da prótese vai estar ali. Na redução de mama ou na pexia sem prótese, geralmente esse retalho, essa glândula que a gente deixou, ela tá mais no centro. Então, ela não marca tanto quanto a prótese. Então, essa é a diferença. Mas que todas vão fazer uma barriguinha embaixo, todas vão fazer a curvinha, isso é o natural, isso é o esperado, tá bom? Quando tem uma paciente que fez uma prótese de mama muito recente, por exemplo, paciente não tinha nada, tinha pouca pele, essa pele vai esticar pela primeira vez, a hora que essa pele vai esticar pela primeira vez, ela vai fazer um formato mais cônico, porque ela está esticando pela primeira vez. Então, eu vou desenhar para vocês para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre isso. Então, a hora que você colocou, ela vai ficar, ó. Então, vai ter um polo superior e vai ter uma coisinha aqui. Então, se eu tenho uma paciente que pôs uma prótese aqui, ela vai esticar nesse sentido, tá? Então, a prótese tá lá bonitinha aqui embaixo. Então, ela vai esticar aqui. Agora, isso é para uma paciente que não tem a flacidez, que é a primeira vez que essa pele tá esticando. Com o tempo, essa paciente dessa cirurgia aqui, isso também vai ter um peso. Isso aqui também vai pesar.
Essa pele aqui, ó, também vai sentir o pezinho, tanto da prótese quanto da gravidade. Então, com o tempo, essa mama também vai fazer uma barriguinha, tá? Vai fazer uma curvinha, que é o esperado, tá bom? A gente chama isso de báscula, tá? Agora, numa mastopexia, acontece a mesma coisa. Com o tempo, essa mama vai ficar mais natural, certo? E lembrar, gente, que a prótese, ela é, as que a gente mais usa, ela é redonda, né? Então, o raio que eu tenho para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, ele é o mesmo. Então, o diâmetro, ele é o mesmo. Então, mesmo quantidade de prótese que você vai ter no polo superior, você vai ter no polo inferior. A mesma quantidade de prótese que você vai ter no colo medialmente, no centro, você vai ter lateralmente, tá? Então, não tem como a gente deslocar essa mama, deixar ela ter só polo medial e polo superior e não ter nada lateral e inferior. A gente tá falando de uma prótese que ela é redonda, tá bom? E que é o natural, né? Porque imagina se você, claro, a hora você coloca o sutiã, você aperta aqui essa lateral, a mama medializa, né? Mas ninguém vai querer ter uma mama sem sutiã que só tenha polo medial e superior, que aqui seja achatado, né? Então, a gente também tem que fazer a curvinha lateral, tanto inferior. Então, mama tem 4 polos, tá? Tem 4 quadrantes, assim como um reloginho. Então, a gente tem polo superior, polo inferior, lateral e medial. Então, é um erro a gente querer que a mama só tenha polo superior e polo medial, que só tenha essa curva aqui e o resto, tá? Então, não se iludam, a mama, ela é redondinha, então ela não existe mama que não tem essa curvinha, ela sempre vai ter essa curvinha, uma hora ou outra vai dar essa cedidinha, vai dar esse pezinho que é bonito, tá bom, gente? A gente tem que pensar qual que é nosso padrão de beleza, o que a gente está buscando. Se a gente está buscando algo que é muito fora da realidade, fora do padrão, a cirurgia vai ser frustrativa, tá? Então, não adianta chegar aqui e falar, doutora, eu quero este peito. Não, eu quero que vocês me falam o que vocês não querem, tá? Porque este peito eu não vou conseguir te entregar. Esse é daquela pessoa, tá? Agora, você pode me trazer uma foto, de repente, e falar assim, doutora, esse aqui eu acho exagerado, isso aqui eu não gosto, olha, isso aqui eu acho muito... Que aí a gente consegue conversar melhor. Agora, uma foto de uma paciente com uma prótese, eu não consigo reproduzir aquilo, porque a anatomia de cada um é cada um, tá? Tem gente que tem esse osso saltado, tem gente que tem esse osso fundo, tem gente que tem diferença de uma mama para outra, tem gente que a base da mama é diferente, tem gente que tem distâncias entre a areola e o sulco diferentes, tem gente que tem mais pele de um lado, menos de outro, tem gente que tem areolas de tamanhos diferentes, então é muito detalhe. Então a gente não consegue reproduzir em outra paciente, cada um vai ter o seu próprio resultado. Então, dentro da sua anatomia, a gente vai conversar o que daquilo a gente consegue melhorar, o que daquilo a gente vai ter de possível resultado, tá bom? Mas a gente nunca vai conseguir fazer cópia, tá? Às vezes a 310, a 300, a 350 que a sua amiga colocou, não é igual a 350 que você colocou. Ela tem uma quantidade de mama, você tem outra quantidade de mama. A marca da prótese que ela usou é uma, a marca que você usou é outra. A técnica que o cirurgião dela usou é uma, a técnica que a gente vai usar é outra, tá? Então, a gente não pode comparar resultados entre pacientes, tá bom? Eu sei que é comum, todo mundo, quero ver, a amiga mostra, eu pus tanto, eu pus aquilo. É um parâmetro, não deixa de ser válido, é válido. Para vocês terem um pouco uma ideia leve do que vocês gostariam, tá? Mas pra gente é mais importante a gente saber o que vocês não gostariam, tá bom? E a consulta, ela é importantíssima, porque nessa consulta que a gente vai chegar naquilo que vocês gostariam de ter, né? Se é aquilo que você deseja, eu consigo entregar, né? Eu consigo... Não é como a gente, por exemplo, para as pacientes, né? Às vezes eu dou esse exemplo. Vamos imaginar que você foi numa confecção e você viu uma blusinha P. Se você vai em outra confecção e vê uma outra blusinha P, é outro tamanho, né? Não é o mesmo corte. Prótese também. A prótese da marca X, ela vai ter um modelo para os mesmos 300 ml. A marca da outra vai ter outro formato, outra base, outra projeção para os mesmos 300, tá? Então, isso também difere. E sem falar da particularidade de cada um, da anatomia de cada um, tá bom? O que mais? Vamos seguir.
Então, a gente falou de redução e de pexia e um pouquinho de prótese, né? A próxima pergunta, ó. Amamentei por muito tempo e meus seios ficaram bem flácidos. Morro de vergonha. Assim que tiver condições, vou fazer a cirurgia. Qual a melhor opção? Se a gente está pensando em flacidez, nem sempre uma mama flácida é uma mama grande. Às vezes a gente tem mamas pequenas também com um pouquinho de flacidez. Então, se essa paciente tem uma mama pequena com um pouquinho de flacidez, às vezes você só colocando a prótese pode devolver o volume e aquela pele que está um pouquinho flácida, ela vai se acomodar naquela prótese, não precisa tirar a pele. Se for uma flacidez pequena, uma mama pequena. Se for uma flacidez maior e a mama grande, às vezes a gente precisa diminuir, fazer uma redução e fazer uma pexia para elevar. E tem paciente de tamanhos moderados, que não é grande, mas também não é tão pequena, tem mais flacidez. Nessas situações eu preciso devolver volume e também tirar pele. Então a gente faria o que a gente chama de mastopexia com prótese. Então tem algumas situações que a flacidez ela é pequena, que eu consigo resolver só com a colocação da prótese. Se a flacidez ela já é maior, a gente tem que fazer a retirada de pele. Para a gente fazer a retirada de pele, normalmente a cicatriz é aquela da areola, em volta da areola, a vertical, junto com a horizontal. O tamanho dessa horizontal, por exemplo, vai depender da quantidade de pele que essa paciente tiver para retirar. Então, se eu tenho uma quantidade maior de pele, se eu tenho mais flacidez, eu tenho mais cicatriz. A cicatriz é maior, tá? E às vezes uma cicatriz também pode ficar de um tamanho numa mama, de outro tamanho em outra, porque se eu tenho assimetrias, às vezes uma mama precisa tirar mais pele do que a outra, tá? Próxima pergunta. Quem tem estrias no seio, obrigatoriamente tem que fazer mastopexia? Não. Quem tem estrias no seio, obrigatoriamente tem que fazer mastopexia? Se a paciente amamentou, teve estria e essa mama regrediu, às vezes a gente vai colocar só uma prótese, tá? O que a estria me fala? Ela é um sinal de que essa pele é uma pele mais fina, mais frágil, resiste menos a uma tensão, a uma dilatação, né? Então, se ela teve estria durante a amamentação ou durante a gestação, ela sofreu o impacto daquele hormônio, daquele estiramento da pele. Então, é uma pele mais delicada, né? Pode ser que ela venha a ter estrias novamente no pós? Pode, mas pode ser que não. Pode ser que a quantidade que já esticou lá atrás já foi o suficiente para essa pele estirar e agora a quantidade da prótese não necessariamente vai fazer ter estria de novo, tá bom? É menos comum a gente ter estrias numa paciente que já teve do que quem nunca teve. Então, quanto mais jovem a paciente, quanto mais firme essa pele, mais grossinha e maior o volume, e claro, a tendência genética de cada um, maior o risco de estria, tá? Quem já teve, geralmente é muito raro ter de novo. Mas me mostra que essa pele é uma pele mais fina, então que ela pode vir a bascular mais facilmente, a dar uma cedidinha mais facilmente, tá? E aí o resultado não vai ficar aquele resultado tão bolinha, que tem gente que quer resultado bolinha, né? Ele vai dar aquela ajeitadinha, tá? Já faz 3 anos da mamoplastia e não consigo tocar a areola esquerda devido à dor. O que fazer? Então, gente, alteração de sensibilidade é comum, pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia de mama. Em prótese, em mama redutora, em mastopexia, com ou sem prótese, tá? Por quê? Lembrar que a inervação dessa mama, ela vem lá de trás. Então, vamos lá no nosso desenho. O que vai fazer essa areola aqui ficar inervada, ter a sensibilidade, são os nervinhos que passam por aqui, ó. Então, vem lá da costela, passou no músculo, passa no meio da glândula e chega aqui. Então, como as cirurgias, tanto de prótese, eu tenho que fazer um caminho aqui, ó, é o caminho que passa o nervo. Então, eu tenho que pôr prótese aqui nesse caminho. Para retirar o excesso de glândula e jogar ela lá para cima, eu tenho que descolar esse caminho. Para fazer pexia, eu tenho que descolar. Então, toda cirurgia de mama eu tenho que descolar esse caminho, que é onde passa o nervinho. E aí, esse nervinho vai precisar achar um novo caminho, né? Para levar a sensibilidade para a areola. E, às vezes, esse novo caminho, ele, vamos falar em termos leigos, ele cresce demais. E aí, pode dar, sim, sensibilidade maior em relação a essa areola. Tem paciente que fica com essa sensação, um pouquinho de dor. A gente fala que essas alterações de sensibilidade giram em torno de 5% dos casos, 95% das mulheres voltam a ter a sensibilidade normalizada até o 2º ano, que é o tempo de cicatrização.
Então, o dela já tem 3 anos, então em 3 anos muito dificilmente ela vai ter alguma melhora. Mas às vezes ainda pode acontecer. Tem pacientes que relatam que depois operaram lá antes de amamentar, antes de terem filhos, ficaram com essa alteração de sensibilidade, depois tiveram filhos, amamentaram e essa sensibilidade melhorou. Então, isso pode acontecer, não é comum, mas pode, tá? Mas tem essa questão. Pode tanto ficar um pouquinho sensível, então esse 5% aí de alteração de sensibilidade. Pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? Então, o paciente pode ficar com uma sensibilidade exacerbada, um pouquinho de dor ao toque, ou pode ficar mais adormecido, de tocar e não sentir, ou ter que fazer uma pressão mais forte para poder sentir alguma coisa, tá bom? A areola após a mastopexia pode ficar diferente uma da outra? É normal? A areola pode ficar diferente uma da outra. A gente sempre usa o areolótomo, que é um instrumental redondinho, que a gente vai colocar na areola, marcar essa areola para ela ficar redondinha igual. Mas às vezes a pele que está ao redor, né, dessa areola pode ser uma pele mais fina, uma pele mais flácida ou mais firme uma da outra. Que a hora que você vai dando pontinho, às vezes dá uma diferencinha de uma areola para outra, tá? Então pode acontecer. Tem pacientes que às vezes faz ajuste depois dessa areola, espera essa pele assentar, ver como que isso fica, ou dependendo do músculo que tem embaixo dessa areola, ela acaba se ajeitando, tá? Mas às vezes pode ficar um pouquinho diferentinho sim, tá? Coisas de milímetros, né, a gente tá falando. Não vai ficar uma de 10 centímetros, outra de 5 centímetros, né? Às vezes vai ficar lá uma 4,5, outra 4,8, então coisas bem discretinhas, tá? Que às vezes essa diferencinha é pela pele que tá ao redor. E é melhor colocar prótese embaixo ou por cima do músculo? Gente, isso é um detalhe muito técnico, né? Tem pacientes que se preocupam muito com isso, mas isso deve ser uma escolha mais do cirurgião, né? Todas as técnicas que a gente utiliza tem prós e contras, tá? E cada técnica a gente vai tentar escolher a melhor técnica para aquele paciente. Então, tem pacientes que às vezes eu vou precisar indicar uma submuscular. Tem pacientes que eu vou precisar indicar um enxerto de gordura no polo superior. Tem pacientes que eu vou precisar indicar subglandular, né? Então, vai depender da anatomia de cada um, da indicação técnica do cirurgião, né? A gente sabe que existe uma diferença no pós-cirúrgico, né? Então, quando você faz uma técnica submuscular, que você tem que desinserir esse músculo, colocar a prótese por baixo, o pós-operatório vai ser um pouco mais dolorido, porque você cortou a musculatura. Então, a recuperação ela é mais lenta, mais doloridinha, vamos pensar assim. E quando você coloca subglandular ou acima desse músculo, a recuperação ela é mais rápida, tá? Então, o paciente volta às atividades mais rapidamente. Quando o paciente não quer marcar muito aqui, o que eu tenho para fazer? Doutora, eu não quero que fique aspecto bolinha, eu quero um aspecto mais natural. Tem várias situações. Primeiro, questão de pele dessa paciente. É uma pele grossa ou uma pele fina? Pele fina, a chance de marcar ela é maior, né? Porque, lembra do que eu sempre falo do lençolzinho do edredom? Se eu tenho uma coisa embaixo e eu coloco um lençolzinho, vou visualizar mais o que está embaixo. Se eu coloco um edredom, vou visualizar menos. Então, na mama também. Então, se eu tenho uma pele muito fina, a chance daquilo ficar visível é maior. Ou seja, paciente muito magro, que não tem muita gordurinha embaixo dessa pele. Uma situação que a gente pode fazer, às vezes, é enxertar um pouquinho de gordura ali naquela pele, para ela ficar um pouquinho mais grossa e não ficar tão visível essa marca, o redondinho da prótese, né? Algumas situações, o submuscular é uma opção. E aí a gente também pensar em tamanhos de próteses, formatos de prótese, que também podem chegar naquele resultado alcançado que o paciente deseja, tá? Então, a gente tem vários detalhinhos pra gente imaginar, tá bom? Então, não existe uma técnica melhor do que a outra, tá? Existe a técnica melhor para cada caso, para cada paciente. E o pós-cirúrgico é de acordo com cada técnica que foi necessária usar, tá bom? O que mais? Doutora, há 1 ano coloquei prótese de mama e fiz um ultrassom de controle que estava com líquido. O que precisa ser feito em relação a este líquido? Bom, depende. Então, é normal, depois de colocar a prótese, que a gente tenha um líquidozinho sim. Até essa semana veio uma paciente com ultrassom com líquido. Então,
É normal porque a gente tem uma prótese que a gente tá movimentando, tá mexendo. E aquilo tá ali toda hora raspando naquele músculo, tá movimentando, né? Aquilo ali não é parado, não é estático. Então é normal que a gente tenha assim um líquidozinho em volta dessa prótese, porque é uma prótese que toda hora tá ali no atrito, tá? Quando é um líquido em grande quantidade, que você visualmente enxerga que uma mama tá diferente da outra, às vezes você tem que puncionar esse líquido e mandar para cultura, mandar para análise, para saber por que juntou aquele líquido, né? Em algumas situações é só um seroma, que é esse aumento de líquido. Em algumas situações pode ser outras hipóteses mais raras. Dengue. Às vezes acontece o paciente ter dengue e fazer um baita seroma ali na mama. Às vezes o paciente teve uma infecção. Às vezes é um pus que está ali, aumentou a quantidade de líquido. Às vezes o paciente teve um linfoma. Pode acontecer, né? Aí você tem que aspirar e mandar aquilo para a cultura. Então, tem várias hipóteses diagnósticas em relação a isso. O que vai geralmente nos nortear é essa quantidade de líquido, se está muita, se está média, se está grande, se está causando algum transtorno ou não, tá? E uma outra coisa que sempre me perguntam, voltando, em relação à ruptura, próteses que se rompem, é uma urgência? E pode acontecer? Pode. Então, a chance de uma prótese romper é em torno de 0,3% ao longo de 10 anos. É a média estatística. E eu preciso trocar essa prótese de forma urgente? Não necessariamente. Lembrar que a gente sempre coloca, que a hora que você coloca qualquer implante, seja de mama, seja dentário, seja prótese de quadril, por exemplo, joelho, né? Desculpa. O paciente sempre faz uma cápsulazinha em volta desse implante. Então, se eu tenho uma cápsula em volta desse implante, além disso, a própria prótese tem um invólucro, tem uma capinha que segura, e o próprio silicone, ele é coeso, ele é grossinho, né? Ele não é um líquido que ele rompe, ele escorre, né? Então, mesmo que ele estiver rompido, ele está contido ali naquela região. Então, você pode fazer uma cirurgia programada, não é uma urgência. Uma única urgência é que você tem que retirar uma prótese em caso de infecção. Que aí aquele líquido não vai conseguir deixar essa prótese estéril de novo. E aí, em situações mais severas, você tem que tirar aquela prótese, esperar um tempinho até cicatrizar, de 3 a 6 meses, para depois programar e recolocar, tá? E falando de areola também, que me perguntaram, né, dessa questão da sensibilidade, quando a gente fala em pexia e em redução, existe uma situação que é a necrose de areola, né? Quanto maior a mama, maior o volume, mais pesado, mais longe, né, tiver essa mama, tiver essa areola da sua posição normal, maior é a chance de ter necrose de areola, tá? É comum a gente ter necroses mais parciais, tá? Do que necroses totais. Necroses totais são muito raras, graças a Deus, né? Então, às vezes tem na bordinha uma coisinha ou outra, mas só se as mamas são muito grandes. Em prótese de mama, não, porque você não tá movimentando aquela areola, né? Ela tá ali, tá mantendo toda a irrigação. Agora, nas reduções e nas pexias, uma parte daquela pele em volta, que é o que vai levar aquela irrigação ali, tem que ser retirada para você conseguir subir a areola, né? Então, perde um pouco dessa irrigação. E aí, depois essa areola no lugar novo, o organismo vai ter que se adaptar para aquela oxigenação chegar bem ali naquela região, tá? Então, é uma das complicações que a gente conversa com o paciente também, tá? Então, alteração de sensibilidade e alteração de viabilidade da areola. E esse diagnóstico geralmente é feito na primeira semana mesmo, ou no pós-operatório imediato, às vezes já pode ter alguma alteração de coloração da areola. E da sensibilidade, ele é um diagnóstico mais tardio, porque normalmente isso o paciente vai tendo ganho a cada dia, vai diminuindo o inchaço, então essa areola vai se reinervando gradativamente até completar ali em torno de 2 anos, tá? Acho que é isso. Falei demais. Que horas são? Olha lá, 6h35. Ficamos mais de meia hora aqui conversando hoje. Hoje o Vitão tá na casa da tia, então não precisamos buscar o Vitão na escola, então deu pra passar um pouquinho. Quem mais? Kátia, boa tarde, Kátia, quase boa noite. Oi, Dri. A Dri tá assistindo, doutora Adriana Virgílio. Sofia, tudo bem, Sofia? Vamos ver se tem alguma... A Rose, tudo bem, Rose? Lucilene, Anderson, Luiz Carlos,
Ana Maria. A Cris mandou pergunta. Tem exercício para estimular a propriocepção para melhorar a sensibilidade? A Cris que deveria responder, né, na verdade, essa pergunta. Sim, né, Cris? Então, quando a gente faz a drenagem pós-cirúrgica ou no pós-cirúrgico, a gente pede para o paciente estimulando a areola com texturas diferentes. Então, pode usar, por exemplo, um algodão, pode usar uma buchinha, pode usar algo gelado, pode usar gaze, né? Então, tudo que você passa em volta da areola, delicadamente, gente, não é para pegar a bucha e esfregar, não, tá? Mudança de texturas, né, que você faça naquela região que foi operada, isso estimula o crescimento daqueles nervinhos da região e melhoram a sensibilidade, né? A Cris ensina isso lá na drenagem, né, Cris? Então, é bem legal, tá? Que mais? Carla, oi Carla, tudo bem? Juliana, Marisa Soldera, tudo bem, Marisa? Carla, Vanessa, Sandra, como vocês estão quietas hoje? Sofia, Lucimara, Maiara, Celine, William, Milene Munhoz, a Tati, tudo bem, Tati? Silvana, Giovana, Cíntia, Ricardo, quem mais? Severino, Laísa. Oi, Érica, tudo bem? A Érica pode contribuir também, se eu tiver falado alguma coisa diferente aí do pós, né? Bia, Gislaine. Ai, gente, quanta gente, que legal. Fer Garcia, tudo bem, Fer? Turma, acho que é isso, né? O que mais que vocês querem me perguntar? Falem agora ou calem-se, até a próxima live. Ó, então lembrando que a gente sempre faz aqui o nosso encontro de quintas-feiras, né? Próximo do horário das 5h30, tem dia que eu acabo demorando porque tô terminando o atendimento aqui no consultório. Coloquem lá para vocês seguirem, né? A gente já tá também fazendo o nosso canal do YouTube, estamos baixando alguns vídeos, ainda a gente não tá fazendo os vídeos específicos, mas a gente tá baixando aos pouquinhos os vídeos que a gente já tinha de algumas dicas, então se vocês também quiserem já se inscrever, assim que os vídeos específicos do YouTube ficarem prontos, a gente vai começar a alimentar mais a plataforma. E as dúvidas de vocês vão ser importantes para a gente estar alimentando, né? Para estar podendo responder o que vocês tiverem de dúvida, para a gente fazer vídeos mais pontuais, mais curtos, né? Não tão longos como a nossa live, que a gente está em torno de 30, 40 minutos, né? No YouTube a gente já faz uns vídeos um pouco mais específicos para aquele tema, né? Geralmente mais pergunta e resposta, para ficar fácil de vocês pesquisarem e terem a resposta daquela dúvida que vocês querem, tá bom? Então, quem quiser me mandar dúvida por direct, sugestões desses vídeos que a gente vai começar a produzir, podem me mandar, tá bom? Tanto pelo Face ou pelo Insta, ou se quiser mandar pelo WhatsApp da clínica também. Acho que vai ser mais um canal de comunicação nossa com vocês, que eu acho que tá pra... A gente espera que isso ajude, né, os pacientes tirarem dúvidas, se sentirem mais confortáveis, a enfrentar uma cirurgia plástica, a decidir por fazê-lo, tá? É isso. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo, falando esse monte de tempo. Obrigada pelas dúvidas que vocês deixaram. Acho que foram bem interessante que a gente volta no tema, mas sempre tem dúvidas diferentes, né? Então, isso que é bacana. Gente, obrigada. Espero vocês, então, na semana que vem. Quem quiser depois, ao finalzinho, já mandar alguma sugestão para a live da semana que vem. A gente fez pergunta essa semana. A gente também teve sugestões de face, de orto, de bichectomia, de HIT, do que é cirurgia de face, indicações e contraindicações de preenchedores e toxina, que também foram outras sugestões. Mas como a maioria pediu mama, então a gente achou melhor fazer mama essa semana. E quem quiser mandar sugestões, então me mandem, tá bom? Falei demais? Obrigada, gente. Bom final de semana para todo mundo. Até mais. Até semana que vem.